Olá, seja bem-vindo a mais um programa Impressões. Hoje será diferente, um programa temático. Nós vamos falar sobre a cultura do estupro, a culpabilidade da vítima e também o patriarcado e o feminismo. Para nos ajudar a compreender melhor todos esses temas, nós estamos recebendo aqui na TV Assembleia a socióloga e educadora do Instituto Feminista para a Democracia SOS Corpo, Carmen Silva. Carmen, seja bem-vinda aqui ao Impressões. São vários temas que a gente vai tratar, começando por essa cultura do estupro. O que significa esse termo? É um prazer estar aqui com você e também com todos que estão assistindo a gente. Cultura do estupro é um termo que foi estabelecido a partir da movimentação contra o estupro nos Estados Unidos e que chegou ao Brasil agora, mas que lá existe desde a década de 70. E é muito controverso, mas em linhas gerais significa que não existe apenas o estupro. Existe uma aceitação social do estupro por parte dos homens e um medo do estupro por parte das mulheres. Quer dizer, você veja que acontece um estupro, a sociedade fica sabendo, às vezes fica chocada algumas pessoas, outras pessoas reproduzem aquela mensagem, começam a falar. Então, isso vai se difundindo e as mulheres todas, todas nós sabemos que somos potencialmente vítimas disso. Quando a gente desce de um transporte coletivo à noite, a gente, quando vê um homem na rua, apressa o passo ou entra em alguma farmácia, porque a gente tem medo, porque a gente sabe. Ou seja, existe que a gente chama um caldo de cultura na sociedade. Existe uma possibilidade do estupro, mesmo quando o estupro não acontece. É um pouco isso que significa a cultura do estupro. Quer dizer, há uma construção social de que os homens podem violentar mulheres e que o corpo das mulheres está à disposição para servir aos homens. Isso ocorre, inclusive, dentro dos casamentos. Há sobre esse tema ainda, uma discussão que sempre que se fala de estupro, ela vem à tona. Muita gente ainda opina da seguinte maneira: quando uma mulher está com um decote provocante, quando está com uma saia curta, quando ela se veste de determinada maneira, ela estaria propensa a esse tipo de crime. Como é que você enxerga esse tipo de conceito e preconceito? Isso é o que se chama culpabilização da vítima. Quer dizer, nós mulheres estamos sujeitas ao estupro porque há uma estrutura na sociedade que favorece aos homens o maior poder de dominação. E há uma divulgação, inclusive a publicidade trabalha isso, de que o corpo das mulheres está disponível para os homens, independente de como as mulheres se vestem. Se isso fosse verdade, só as mulheres que se vestissem assim seriam estupradas. E não é o que ocorre. O índice de estupro no Brasil é tão alto que só esse índice estatístico já demonstra que esse preconceito não tem a menor validade. Quer dizer, as mulheres são estupradas dentro das famílias, as mulheres que se vestem de todas as formas são estupradas, as mulheres que saem à noite ou as mulheres que saem de dia são estupradas. Então, não há nenhum dado estatístico que legitime esse preconceito. Então, essa forma de pensar é uma responsabilização da vítima e não do estuprador. Então, ela é como se ela autorizasse o estupro. Ora, se você se veste assim, logo você deve... Por quê? O estupro não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com desejo, não tem nada a ver com afeto. Estupro é um ato de violência, é uma barbárie, é uma forma dos homens dominarem as mulheres e não de amarem. Então, não tem nada a ver com a forma como a mulher se veste, se comporta. Quer dizer, todas nós mulheres estamos sujeitas a isso. Houve recentemente um caso bastante rumoroso de um estupro coletivo em que uma adolescente de 16 anos ela foi violentada por mais de 30 homens. Além dessa violência, do ato em si, houve várias outras que ela passou.
uma das quais foi a filmagem de parte do ato, a disponibilização nas redes sociais. Eu gostaria da sua análise a respeito desse caso, que me parece bastante ilustrativo de vários problemas enfrentados por outras mulheres, inclusive a dificuldade em relatar isso a algumas autoridades policiais. A jovem, no caso, ela disse que o delegado, à medida que conduzia o depoimento, ele fazia com que queria que ela assumisse parte da culpa pelo crime que ela havia sofrido. É verdade. Esse crime chocou a sociedade brasileira por ser um crime de um grau de barbaridade muito grande, mas ele é um exemplo de muitos estupros coletivos que ocorrem. Inclusive aqui na Paraíba tem um caso que também chocou a sociedade brasileira, que foi o caso de Queimadas, né? No caso de Queimadas, acho que não houve margem para se culpabilizar as vítimas porque elas morreram. Porque elas morreram. Mas no Piauí, recentemente, ao mesmo tempo que ocorreu o caso do Rio, ocorreu um caso no Piauí e as adolescentes ficaram de tal forma traumatizadas que se suicidaram. Então, são vários os casos de estupro coletivo. Esse chocou pela barbaridade, por serem 33 homens em cima do corpo de uma menina de 17 anos, e também porque foi filmado por eles mesmos e foi divulgado na internet, nos perfis pessoais de 2 deles, e se espalhou pelo Brasil. E muitos homens fizeram comentários culpabilizando a vítima, comentários comemorativos, de saudação elogiosa a quem cometeu o crime. Então foram crimes sobre crimes. O crime bárbaro do estupro por 33 homens, o crime da divulgação, o crime de quem divulgou isso na internet, compartilhou e comentou com palavras terríveis, agressivas contra a jovem e favoráveis aos estupradores, o crime do delegado que também, ao fazer o depoimento, ao colher o depoimento da vítima, culpabilizou a vítima pelo fato dela já ser mãe, quer dizer, ela já ter uma vida sexual ativa, pelo fato dela frequentar baile funk. Quer dizer, tudo isso é tudo que a gente já discutiu aqui de como você pode transferir do agressor para a vítima a culpa. E nesse caso, quer dizer, por ele ter sido um caso que chocou de uma forma tão intensa a sociedade brasileira, ele precisaria, de parte da instituição pública, de parte do delegado, uma punição exemplar. Porque se ele tivesse uma punição exemplar, outros homens veriam isso como um risco para si. Quando esses rapazes que fizeram isso divulgaram na internet, inclusive divulgaram nos seus próprios perfis, o que significa é que eles sabem que ficarão impunes. Eles acham que não correm risco algum. Eles acham que pode ser assim. E por que eles acham isso? Porque existe um pensamento social que apoia esse tipo de barbaridade. E a própria instituição pública, porque o delegado, ele não é só um indivíduo, quer dizer, ele não pensa por ele apenas, ele representa o poder de segurança pública, então ele teria que ter responsabilidade sobre o lugar que ele ocupa, e ao fazer isso, ele também colabora para que eles pensem que ficarão impunes. Mas a gente está lutando, continuamos na luta para que seja punido e punido exemplarmente. Como é que você analisa, Carmen, o fato, por exemplo, de um deputado federal como Jair Bolsonaro ter feito uma referência ao estupro, no sentido de que foi um episódio em que ele estava discutindo com a deputada Maria do Rosário e ele disse que não a estuprava porque ela não merecia, esse não merecia na concepção dele porque ela não seria bonita o suficiente. Então, quando um deputado federal se reporta a uma colega dessa maneira, ferindo o decoro e a dignidade dela, de certa forma ele também não está incentivando parte da sociedade a adotar esse mesmo comportamento? Na verdade, ele aí está cometendo 2 crimes. O crime de falta de decoro parlamentar, ele como um parlamentar, ele deveria zelar pelo lugar público que ele ocupa, né, e respeitar as mulheres e os homens que ocupam este lugar público. E também
o outro crime é incentivar e ameaçar o estupro, porque quando ele fala isso publicamente, ele incentiva todos os potenciais estupradores. Mas, além disso, ele fez uma ameaça, porque exatamente eles estavam numa discussão, numa polêmica, e quando ele diz, eu não lhe estupro por conta de qualquer coisa, ele diz, eu posso lhe estuprar. Ou seja, ele fez uma ameaça e ele deveria ter sido punido, e não foi. Então, todo o Congresso, toda a Câmara Federal tem responsabilidade sobre isso, porque ele deveria ter sido punido. Na medida que ele não é punido, isso incentiva a cultura do estupro. Nós vamos a um breve intervalo e voltaremos falando sobre isso e especialmente sobre o que é que os parlamentares, o que as autoridades podem fazer para coibir essa cultura do estupro.